Agora, bora falar aqui do nosso sim não. A gente geralmente fala de política, mas dessa vez a gente vai falar do judiciário, porque tem uma situação que merece a sua atenção. É disso que a gente vai falar agora no nosso sim não. A gente vai trazer aqui a história, o caso de um juiz que foi hoje aposentado compulsoriamente, ou seja, ele é obrigado a se aposentar. É uma determinação como uma punição, de que ele seja aposentado. Estou falando do juiz Celso Souza de Paula, esse que você está vendo aqui na imagem, segundo a acusação que foi feita lá nesse processo administrativo interno no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi acusado de interferir em 14 processos que estavam na mão de um outro colega, juiz ali que deveria dar a sua canetada e ele acabava interferindo nesses processos. Um dos casos que consta ali nessa denúncia, que consta como parte do processo administrativo que levou a essa aposentadoria, ele acabou decidindo pela impronúncia de um réu, ou seja, quando ele não é enviado a um julgamento por falta de provas, só que o outro colega da mesma vara já havia decidido pela pronúncia em uma primeira ação. Ou seja, é como se eu chegasse aqui e falasse, fulano vai ser julgado, e um outro colega da mesma área chegasse, não, ele não vai ser julgado, sendo que a gente está na mesma função. Foi exatamente isso que ele fez, segundo os levantamentos que foram feitos nesse processo e levaram aí a essa situação, a essa aposentadoria. A desembargadora Vânia Marques Marinho, ela relatou esse processo no julgamento que aconteceu lá no Pleno do Tribunal de Justiça e ela deu uma fala hoje que eu considerei muito forte, muito contundente e separei aqui um trechinho dela para mostrar para você. Não tenho qualquer regozijo, presidente e meus dignos pares, nenhum de nós se regozija com essa exposição da nossa instituição. Porém, como já manifestamos anteriormente, é preciso que se mantenha firme a credibilidade do Poder Judiciário. E é nesse sentido que foi proferido o meu voto. Ela fala que não tem nenhum regozijo, ou seja, não tenho nenhum prazer, não gosto de fazer isso, mas estou aqui fazendo porque a gente precisa manter a credibilidade do judiciário, que foi bastante afetada diante desses processos. Só para vocês terem uma ideia desse histórico recente, o juiz Celso Souza de Paula, ele é o mesmo que viu a sua sentença de condenação aos envolvidos. No caso Dídia, falamos bastante disso aqui, ser anulada pelo Tribunal de Justiça, justamente por falhas processuais. E eu lembro que naquele caso, inclusive, a desembargadora que julgou ali aquela situação, que foi a relatora que levou a essa anulação, ela falou que estava perplexa com a postura do juiz, que permitiu que um processo caminhasse ali sem dar o devido direito à defesa de fazer o seu posicionamento ali dentro nos autos do processo. Tem uma outra situação que envolve ele, que é uma situação que nacionalmente talvez ainda mais séria, porque tem um processo que ele responde no Conselho Nacional de Justiça desde 2023, se eu não estou enganado agora, 22 ou 23, já me corrijo aqui para você se estiver errado, por suspeitas de irregularidades na concessão de prisões domiciliares a presos que são ligados a facções criminosas. O que eles entenderam nos autos dessa investigação? Que alguns presos encaminharam atestados com clara suspeita de serem falsos ali, e ele mesmo assim concedeu prisão domiciliar a esses presos. Ele deu prisão domiciliar também a outros presos sem ouvir a posição do Ministério Público. O Ministério Público ele não tem o poder de decidir. O Ministério Público ele não decide, quem decide é o Tribunal de Justiça. Mas você tem aquilo que a gente chama de parecer ministerial, ou seja, você escuta a posição de um órgão do sistema judiciário também. Ele ignorou isso em algumas concessões e isso foi parar lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que é quem pune aí também os magistrados. Agora, só um detalhe, eu falei que essa aposentadoria ela é uma punição. E aí, essa aposentadoria, o salário que ele vai continuar recebendo é proporcional ao seu tempo de contribuição. Não dá para a gente falar exatamente quanto ele vai continuar recebendo, mas eu dei uma olhada aí rapidamente nos últimos 3 salários do juiz Celso Souza de Paula. 2 de R$57 mil, um de 70 mil. A punição que muita gente tem como um sonho de vida nesse caso, mas a gente sabe que existe um outro patamar aí que
boa parte da sociedade não alcança. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.